Menina Negra encontrou cães abandonados na fazenda. Então, percebeu que eles não eram apenas cães. Tudo começou numa tarde quente de verão no interior de Minas Gerais, quando Mariana Santos ouviu latidos abafados vindos do galpão abandonado nos fundos da propriedade. Ela tinha apenas 11 anos, mas já conhecia cada canto daquela fazenda como a palma da sua mão. Pensando tratar-se de cachorros vadios procurando abrigo do sol escaldante, correu para ajudar, sem imaginar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Dentro do galpão empoeirado, 6 filhotes tremiam agrupados num canto escuro, assustados e visivelmente desnutridos. Mas havia algo peculiar em um deles. Enquanto os outros choramingavam baixinho, esse filhote a encarava fixamente, seus olhos dourados brilhando na penumbra com uma intensidade que gelou a espinha de Mariana. Não era o olhar de um animal assustado. Era o olhar de alguém que compreendia, que analisava, que pensava. Em poucos dias, carros estranhos começaram a circular devagar pela estrada de terra que cortava a fazenda, e a veterinária da cidade sussurrou um alerta preocupante. Tem gente procurando esses bichos, Mariana, e não são pessoas comuns. Porque aqueles não eram apenas filhotes abandonados. Eles faziam parte de algo que nunca deveria ter existido. Fique conosco, porque o que Mariana descobriu sobre esses animais vai deixar você sem palavras. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E eu tenho muita curiosidade. De qual cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O sol ainda estava nascendo quando Mariana abriu a janela do seu quarto, sentindo o ar fresco da manhã carregar o cheiro de terra molhado e café coado. A fazenda onde vivia com sua avó Dona Teresa acordava aos poucos, com o canto dos galos ecoando entre os currais e o mugido distante das vacas leiteiras. Era uma propriedade modesta, mas cheia de vida, onde cada animal tinha nome e cada planta era tratada com carinho. Mariana vestiu sua camiseta azul desbotada e suas botas de borracha gastas antes de descer para o café da manhã. Sua avó já estava na cozinha, mexendo uma panela de mingau de fubá enquanto ouvia notícias no rádio velho sobre a mesa. Bom dia, avó, Mariana disse, beijando o rosto enrugado da mulher que a criara desde bebê. Bom dia, minha filha. Comeu direito antes de sair por aí? Respondeu Dona Teresa com aquele sorriso caloroso que sempre fazia Mariana se sentir segura. Depois do café, a menina saiu para suas tarefas diárias. Alimentar as galinhas, verificar os bebedouros dos porcos, levar água fresca para os cavalos. A rotina era cansativa, mas Mariana não trocaria aquela vida por nada. Desde que perdera os pais num acidente de carro 3 anos antes, a fazenda se tornara seu refúgio, seu lar verdadeiro. Enquanto caminhava pelo terreiro, observou o céu limpo e azul se estendendo infinito sobre os morros verdejantes ao redor. Pássaros cortavam o ar em bandos e borboletas dançavam entre as flores silvestres que cresciam nas cercas. Tudo parecia perfeito, tranquilo demais talvez. Ela não percebia ainda, mas algo naquele silêncio carregava um presságio. À tarde, enquanto consertava uma cerca próxima ao galpão velho que não era usado havia anos, ouviu um som estranho, um ganido fraco, quase imperceptível, vindo lá de dentro. Mariana parou, aguçando os ouvidos. Silêncio. Então o som se repetiu, mais claro dessa vez. Eram vários ganidos, vozes pequenas e desesperadas pedindo ajuda. Seu coração acelerou. Largando as ferramentas, correu em direção ao galpão, empurrando a porta pesada que rangeu nos gonzos enferrujados. A luz do sol invadiu o espaço escuro, revelando teias de aranha, ferramentas antigas cobertas de poeira e pilhas de feno mofado. E lá, no canto mais distante, 6 pequenos vultos se mexiam fracamente. Mariana entrou devagar, seus olhos se ajustando à penumbra. Calma, eu não vou machucar vocês, sussurrou com a voz mais suave que conseguiu. Os filhotes estavam amontoados, tremendo de frio apesar do calor lá fora.
Eram pastores alemães, ela reconheceu pela coloração preta e marrom da pelagem, mas estavam magros demais, com as costelas aparecendo sobre o pelo emaranhado e sujo. Seus olhinhos brilhavam com medo e exaustão. Ela se ajoelhou ao lado deles, estendendo a mão cuidadosamente. 5 dos filhotes recuaram, choramingando baixinho, mas o 6º permaneceu imóvel, apenas observando. Esse era diferente dos outros. Tinha o pelo ligeiramente mais escuro, quase preto, e seus olhos não eram castanhos como o dos irmãos, mas de um dourado intenso e penetrante. Quando Mariana olhou para ele, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era medo exatamente, mas uma sensação estranha de estar sendo avaliada, estudada. O filhote inclinou a cabeça para o lado, mantendo contato visual constante, como se tentasse ler seus pensamentos. "Vocês estão sozinhos aqui?" ela murmurou, olhando ao redor em busca de sinais da mãe ou de quem quer que os tivesse deixado ali. Nada. Apenas os 6 filhotes abandonados, famintos e desesperados. Sua indignação cresceu. Como alguém podia fazer isso com criaturas tão indefesas? Com delicadeza, começou a pegar os filhotes um por um, acomodando-os em sua camiseta transformada em bolsa improvisada. Eles eram surpreendentemente leves, seus corpos pequenos tremendo contra seu peito. Quando chegou ao filhote de olhos dourados, ele não resistiu. Apenas continuou a encará-la com aquela intensidade desconcertante, antes de se aninhar docilmente em seus braços. Mariana carregou os 6 até a casa, seu coração partido ao sentir como estavam fracos. Dona Teresa estava no quintal estendendo roupas quando viu a neta chegar com a carga preciosa. "Meu Deus do céu! De onde saíram esses bichinhos?" exclamou, largando o cesto de roupas. "Estavam no galpão velho, vó. Alguém abandonou eles lá. Estão morrendo de fome." A avó suspirou, mas Mariana já conhecia aquele olhar. Por mais rígida que Dona Teresa tentasse parecer, tinha um coração mole para animais necessitados. Juntas, prepararam um cantinho quentinho na varanda fechada, forrado com cobertores velhos. Mariana aqueceu o leite e ofereceu aos filhotes em mamadeiras improvisadas com conta-gotas. Os 5 menores se lançaram sobre o alimento com desespero, mas o de olhos dourados esperou pacientemente, observando os irmãos se alimentarem primeiro. Só então aceitou o leite que Mariana lhe oferecia, mantendo aquele olhar fixo nela o tempo todo. Nos dias seguintes, Mariana se dedicou completamente aos filhotes. Acordava antes do amanhecer para alimentá-los, limpava seu espaço 3 vezes ao dia e passava horas sentada ao lado deles, conversando baixinho enquanto acariciava suas pelagens cada vez mais brilhantes. Lentamente, eles começaram a ganhar peso e energia. Logo estavam brincando entre si, mordiscando as orelhas uns dos outros e disputando os brinquedos improvisados que Mariana fazia com meias velhas. Ela deu nomes a todos: Luna, Thor, Mel, Trovão e Cacau. Mas o 6º filhote, aquele de olhos dourados, ela chamou de Ébano por causa de sua pelagem escura como a madeira preciosa. E Ébano continuava diferente. Enquanto os outros corriam desajeitados pela varanda, tropeçando nas próprias patas e latindo em tons agudos, Ébano permanecia calmo e observador. Ele se movia com uma graça estranha para um filhote tão jovem, seus passos calculados e silenciosos. Nunca latia à toa, apenas emitia pequenos sons quando realmente necessário. E sempre, sempre estava de olho em Mariana. À noite, quando ela ia verificar os filhotes antes de dormir, encontrava os 5 dormindo amontoados, mas Ébano estava acordado, sentado próximo à porta, como se estivesse de guarda. Seus olhos brilhavam na escuridão, acompanhando cada movimento dela. Uma noite, Mariana acordou com um rosnado baixo vindo da varanda. Seu coração disparou. Desceu as escadas silenciosamente, encontrando Ébano de pé, rígido, encarando a janela. Seus pelos estavam eriçados e seus dentes pequenos à mostra. Os outros filhotes dormiam tranquilos, alheios. Mariana olhou pela janela, mas não viu nada além da escuridão da fazenda, apenas o luar iluminando os pastos vazios.
Ébano, o que foi? Sussurrou, ajoelhando ao lado dele. O filhote relaxou imediatamente ao ouvir sua voz, mas continuou olhando para fora com desconfiança. Mariana passou a mão em seu pelo, sentindo a tensão nos músculos pequenos. Não tem nada lá, pequeno. Você tá me protegendo? Como se entendesse, Ébano olhou para ela e inclinou a cabeça, aquele gesto que já se tornara familiar. Então, finalmente, se deitou ao lado dela, mas manteve os olhos semi-fechados, ainda alerta. Na manhã seguinte, Dona Teresa comentou durante o café. Sabe, Mariana, aquele cachorro preto é esperto demais. Não é normal um filhote agir daquele jeito. Mariana revirou os olhos. Ah, vó, ele só é mais calmo que os outros. Calmo? Menina, aquele bicho te segue com os olhos, como se soubesse o que você vai fazer antes de você fazer. Me dá calafrio. Mas Mariana apenas sorriu, embora no fundo uma parte dela concordasse. Ébano era especial, isso era inegável. Ela só não sabia ainda o quanto. Uma semana depois de encontrar os filhotes, Mariana notou que Ébano estava agindo estranhamente. Ele começou a farejar o ar constantemente, suas orelhas girando para captar sons que ela não conseguia ouvir. Certa tarde, enquanto brincava com os outros no quintal, Ébano de repente parou e correu para a frente da casa, latindo pela primeira vez desde que chegara. Não era um latido de brincadeira, era um alerta grave, profundo demais para um filhote tão jovem. Mariana correu atrás dele e encontrou-o parado no portão, observando a estrada de terra. Ao longe, uma caminhonete preta avançava lentamente, como se o motorista estivesse procurando algo. O veículo reduziu ainda mais a velocidade ao passar pela entrada da fazenda e Mariana podia sentir olhos invisíveis observando através dos vidros escuros. Seu estômago se revirou com uma sensação ruim. Ébano rosnou baixinho, seu corpo pequeno tremendo de tensão. A caminhonete finalmente seguiu em frente, desaparecendo numa curva distante, mas o desconforto permaneceu. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ela continuava pensando naquele veículo, na forma como passou devagar demais, observando demais. No dia seguinte, outra estranheza. Dona Teresa recebeu a visita de um homem que ela não conhecia, dizendo ser do controle de zoonoses e perguntando se haviam visto animais abandonados pela região. Tivemos denúncias de uma matilha perigosa solta por aqui, ele disse, mas seus olhos percorriam a propriedade com atenção excessiva. Preciso verificar se estão seguros. Dona Teresa, desconfiada por natureza, disse que não tinha visto nada e fechou a conversa rapidamente. Mas quando contou à neta, Mariana sentiu o medo apertar seu peito. Essa sequência de coincidências não podia ser normal. Preocupada, decidiu levar Ébano à veterinária para um check-up completo, usando isso como desculpa para conversar com alguém de confiança. Doutora Clarice era a única veterinária da região, uma mulher negra de 50 e poucos anos com mãos gentis e olhar experiente, que cuidava dos animais da fazenda havia décadas. Seu consultório ficava numa casa simples na cidade mais próxima, a 20 minutos de estrada. Quando Mariana entrou carregando Ébano no colo, doutora Clarice sorriu calorosamente. E esse príncipe aqui? De onde você tirou essa belezinha? Mariana contou a história enquanto a veterinária examinava o filhote cuidadosamente. Ébano permaneceu calmo durante todo o exame, apenas observando atentamente cada instrumento que se aproximava dele. Ele está saudável, ganhando peso bem, doutora Clarice comentou. Deixa eu só verificar se tem microchip, é procedimento padrão. Ela pegou um pequeno aparelho leitor e passou sobre o pescoço de Ébano. Um bip agudo soou, fazendo ambas pularem de susto. O visor do aparelho piscou com uma série de números e símbolos estranhos. A expressão da veterinária mudou completamente. Suas sobrancelhas se franziram e ela passou o leitor novamente com mais cuidado. O aparelho emitiu o mesmo som, mas dessa vez exibiu uma mensagem em vermelho. Acesso restrito, código criptografado. O que significa isso? Mariana perguntou, sentindo medo crescer em seu peito.
Doutora Clarice desligou o aparelho lentamente, seu rosto agora sério e preocupado. Ela olhou para a porta do consultório, verificando se estava fechada antes de se virar para Mariana. Mariana, preciso que você me ouça com atenção, começou em voz baixa. Esse microchip não é normal. Microchips comuns de identificação mostram um número de registro simples, que me permite encontrar o dono em qualquer banco de dados veterinário. Mas esse aqui, ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Está criptografado, com um nível de segurança que eu só vi uma vez na vida, quando trabalhei temporariamente numa clínica de São Paulo que atendia animais de projetos governamentais. Mariana sentiu seu sangue gelar. Governamentais? O que quer dizer com isso? A veterinária suspirou fundo, passando a mão pelo cabelo grisalho. Há alguns anos, o governo federal financiou pesquisas secretas em parceria com universidades e laboratórios particulares. Oficialmente, era para desenvolvimento de cães de resgate e detecção, mas havia rumores sobre algo mais. Algo que envolvia modificações genéticas, aprimoramento cognitivo, até mesmo implantes neurológicos. Mariana abraçou Ébano contra o peito instintivamente. Você está dizendo que fizeram experiências nele? Eu não sei ao certo, mas esse tipo de criptografia não é usado em animais comuns. Se esse filhote tem um chip desses, significa que alguém muito poderoso está interessado nele. E pelo que você me contou sobre carros estranhos e visitas suspeitas, eu diria que já começaram a procurar. A menina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Mas ele é só um bebê. Ele não fez nada de errado. Eu não posso deixar eles levarem ele. Doutora Clarice colocou a mão gentilmente sobre o ombro de Mariana. Eu sei, querida, e não estou dizendo que você deve entregá-lo, mas precisa ser esperta. Não conte a ninguém sobre ele, especialmente nas redes sociais. Não o leve para lugares públicos e, principalmente, se alguém vier perguntar sobre filhotes abandonados, você nega até o fim. Mariana assentiu, enxugando as lágrimas. Ébano, como se sentisse sua angústia, lambeu seu queixo suavemente e a encarou com aqueles olhos dourados, cheios de inteligência. Tem mais uma coisa, a veterinária continuou, sua voz ainda mais baixa. Se esse filhote faz parte do que estou pensando, ele não é como outros cães. Você já deve ter notado diferenças no comportamento dele, certo? Mariana acenou afirmativamente. Ele é muito mais esperto, age como se entendesse tudo e sempre parece saber quando algo vai acontecer antes de acontecer. Exatamente. Esses projetos visavam criar animais com capacidades cognitivas ampliadas, quase ao nível humano em alguns aspectos. Percepção sensorial aumentada, capacidade de raciocínio, até mesmo algum nível de compreensão da linguagem humana. Se Ébano é resultado disso, ele não é apenas um cachorro, Mariana. É algo completamente novo. O peso daquelas palavras caiu sobre Mariana como uma avalanche. Ela olhou para o filhote em seus braços, que agora observava a doutora Clarice com uma atenção concentrada, como se acompanhasse cada palavra da conversa. O que eu faço? Ela sussurrou, voz embargada. Você o protege, respondeu a veterinária com firmeza. Da mesma forma que ele claramente está protegendo você. Mas seja cuidadosa. Gente que mexe com esse tipo de coisa não aceita perder seus investimentos facilmente. Quando Mariana e Ébano voltaram para a fazenda, o sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Dona Teresa estava na cozinha preparando o jantar e o cheiro de feijão tropeiro enchia a casa. Mariana sentou-se à mesa, ainda processando tudo o que ouvira. Como foi na veterinária? A avó perguntou enquanto mexia a panela. Foi, ele está saudável, Mariana respondeu, omitindo o resto. Não queria preocupar Dona Teresa mais do que necessário, mas naquela noite, depois que todos foram dormir, Mariana desceu até a varanda onde os filhotes dormiam. A luz da lua entrava pelas janelas, criando sombras dançantes. Como sempre, Ébano estava acordado, sentado perto da porta. Quando a viu, levantou e veio até ela.
Mariana se sentou no chão e o puxou para seu colo. O que você é realmente? Ela sussurrou, acariciando sua cabeça. Por que fizeram isso com você? Ébano encarou longamente, e naquele momento, Mariana teve a impressão mais forte ainda de que ele compreendia cada palavra. Ele colocou sua patinha pequena sobre a mão dela, um gesto quase humano de conforto. As semanas seguintes foram tensas. Mariana manteve os filhotes dentro de casa o máximo possível, inventando desculpas para a avó sobre o tempo ou sobre eles estarem muito novos para ficar soltos. Mas a presença de veículos desconhecidos na região aumentou. Às vezes era um carro que parava na estrada para pedir informações. Outras vezes, caminhonetes que passavam devagar demais, ocupantes escondidos atrás de vidros escuros. Ébano reagia a cada aparição com aquele rosnado baixo e ameaçador, sempre colocando-se entre Mariana e qualquer ameaça potencial. Os outros filhotes cresciam brincalhões e despreocupados, mas Ébano permanecia vigilante, amadurecendo mais rápido do que deveria. Uma noite chuvosa, o inevitável aconteceu. Mariana acordou com Ébano latindo furiosamente, um som que nunca ouvira dele antes. Pulou da cama e correu escada abaixo, encontrando o filhote arranhando freneticamente a porta da frente. — O que foi? O que você está vendo? Então ela ouviu o som inconfundível de passos no lado de fora, rangidos de botas sobre o cascalho molhado. Seu coração disparou. Alguém estava tentando se aproximar da casa no meio da noite, sob a chuva, tentando não fazer barulho. Mariana correu até o quarto da avó. — Vó, acorda! Tem alguém lá fora! Dona Teresa despertou imediatamente. Anos de vida no campo a haviam ensinado a reagir rápido a perigos. Ela pegou a espingarda velha que mantinha sobre a cama, munição que provavelmente nunca usaria, mas que servia para assustar invasores. Desceram juntas e Dona Teresa acendeu todas as luzes da casa de uma vez. — Quem está aí? Essa propriedade está armada! Ela gritou com voz forte. Os passos pararam. Houve um momento de silêncio tenso, apenas o som da chuva batendo no telhado. Então, uma voz masculina, calma e controlada, respondeu da escuridão. — Sou o agente Roberto Mendes, da Defesa Agropecuária Federal. Não queremos problemas, apenas precisamos verificar algo em sua propriedade. Dona Teresa trocou um olhar com Mariana. — No meio da noite? Na chuva? Sem avisar antes? Isso não me parece procedimento legal. É uma situação delicada, senhora. Temos razões para acreditar que há animais de interesse federal nesta fazenda. Preciso que colaborem. Mariana sentiu seu estômago revirar. Ébano estava ao lado dela, mas agora silencioso, apenas observando a porta com intensidade assustadora. Seu corpo pequeno estava tenso, preparado. — Não temos nada aqui que seja de interesse de ninguém, Dona Teresa respondeu firmemente. E sugiro que voltem de dia com mandado e identificação adequada. Agora saiam da minha propriedade. Houve uma pausa. — Senhora, isso pode ser resolvido facilmente. Só precisamos verificar os animais e iremos embora. Se não colaborar, teremos que retornar com reforços e isso pode se tornar desagradável. A ameaça velada ficou suspensa no ar. Mariana viu a mandíbula de sua avó se apertar. — Estou ligando para a polícia agora, Dona Teresa declarou, pegando o telefone. Mas quando tentou discar, a linha estava muda. Haviam cortado a conexão. O medo real finalmente tomou conta de Mariana. Essas não eram pessoas comuns. Eram operadores treinados que sabiam o que faziam. — Última chance, a voz continuou do lado de fora. Entreguem os filhotes e ninguém se machuca. Naquele momento, Ébano fez algo extraordinário. Ele correu até a porta dos fundos, latiu uma vez para Mariana e depois para a porta, claramente indicando que deveriam fugir. Quando ela hesitou, ele fez de novo, mais insistente. — Vó, ele quer que a gente saia, Mariana sussurrou urgentemente.
Dona Teresa olhou para o filhote, então para a porta da frente, onde os intrusos esperavam, e tomou uma decisão. Pega os outros cachorros, vamos pelo galpão até a caminhonete. Rápido! Mariana juntou os 5 filhotes ainda sonolentos numa caixa grande, enquanto Dona Teresa pegava as chaves do veículo. Ébano as guiou pela porta dos fundos, mantendo-se à frente, checando o caminho. A chuva caía forte, encharcando-as imediatamente, mas também cobrindo o som de seus passos. Correram agachadas entre as sombras, o coração de Mariana batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Atrás delas, ouviram a porta da frente ser arrombada com um estrondo. Vozes gritaram comandos. Eles entraram! Verifiquem todos os cômodos! Vó, mais rápido! Mariana implorou, tropeçando na lama. Chegaram à caminhonete velha estacionada perto do celeiro. Dona Teresa abriu a porta e Mariana jogou a caixa com os filhotes no banco traseiro antes de subir. A avó girou a chave e por um segundo terrível o motor apenas tossiu. Não, não, não! Ela murmurou, tentando de novo. Na segunda tentativa, o motor pegou com um rugido, mas o barulho alertou os invasores. Feixes de lanternas cortaram a escuridão, convergindo para elas. Ali! Não as deixem sair! Dona Teresa pisou fundo no acelerador. A caminhonete arrancou, as rodas derrapando na terra molhada antes de ganharem tração. Elas dispararam pela estrada de terra, galhos baixos raspando as laterais do veículo. Pelo retrovisor, Mariana viu luzes de faróis acenderem atrás delas. 2 veículos grandes, provavelmente SUVs, começaram a perseguição. Eles estão vindo atrás, ela gritou. Dona Teresa apertou o volante, sua expressão determinada, apesar do medo visível em seus olhos. Segura firme! A caminhonete velha chacoalhou violentamente na estrada esburacada, cada solavanco ameaçando tirá-las da estrada. Mariana segurava a caixa com os filhotes, que agora latiam assustados. Todos exceto Ébano, que estava de pé no banco, olhando pela janela traseira como um verdadeiro vigia. A chuva intensificou, transformando a estrada em um rio de lama. A visibilidade era quase zero, apenas o que os faróis fracos da caminhonete conseguiam iluminar. Mas isso também dificultava para seus perseguidores. Para onde a gente vai? Mariana perguntou, sua voz tremendo. Para a cidade? Para a polícia? Dona Teresa sacudiu a cabeça. Se essa gente tem poder para cortar nossa linha e invadir propriedade privada sem consequências, eles têm contatos na polícia também. Precisamos de alguém que entenda o que está acontecendo. A doutora Clarice! Mariana exclamou. Ela já sabe sobre Ébano. Ela pode ajudar. A avó concordou e virou bruscamente numa estrada secundária, quase capotando a caminhonete no processo. Os SUVs atrás delas demoraram alguns segundos para reagir, dando-lhes uma pequena vantagem. Mas logo retomaram a perseguição, suas máquinas potentes ganhando terreno na estrada mais reta. Estavam a poucos quilômetros da cidade quando um dos SUVs conseguiu ficar lado a lado com elas. Mariana viu o vidro descer e um homem de óculos escuros apontando algo em direção a eles. Seu grito ficou preso na garganta. Foi quando Ébano fez algo impossível. O filhote latiu alto, um som que reverberou estranhamente dentro da cabine e então se jogou contra a janela traseira da caminhonete com força total. A janela se estilhaçou para fora numa explosão de vidro, pegando o homem no SUV completamente de surpresa. Ele desviou instintivamente, fazendo seu motorista perder o controle por um momento crucial. O SUV derrapou na lama e rodou para fora da estrada. Meu Deus! Dona Teresa exclamou. Como ele... Mas não havia tempo para questionar. O segundo SUV ainda estava em perseguição, agora mais agressivo. Ele acelerou, claramente pretendendo forçá-las para fora da estrada. Mariana abraçou Ébano, que sangrava levemente de pequenos cortes do vidro quebrado. Você é louco! Poderia ter se machucado muito pior! Mas o filhote apenas lambeu seu rosto rapidamente antes de voltar a observar a ameaça atrás deles, ignorando completamente a própria dor. Eles entraram na cidade em alta velocidade, as ruas desertas devido ao horário e ao temporal. As poucas luzes de poste criavam ilhas de luz amarelada na escuridão.
Dona Teresa fez curvas fechadas entre as ruas estreitas, usando seu conhecimento da cidade para tentar despistar os perseguidores. Finalmente, derraparam até parar em frente à clínica de doutora Clarice. A casa estava escura, mas Mariana pulou da caminhonete e correu até a porta, batendo desesperadamente. Doutora Clarice, por favor, abra! Somos nós! Precisamos de ajuda! Uma luz acendeu no andar de cima. Momentos depois, doutora Clarice abriu a porta, vestindo um roupão e com expressão preocupada que se transformou em alarme quando viu o estado delas, encharcadas, sujas de lama e claramente apavoradas. Meu Deus, o que aconteceu? Ela as puxou para dentro rapidamente. Eles vieram, Mariana ofegou. Homens invadiram a fazenda, nos perseguiram, cortaram nosso telefone. Entreguem o cachorro e ninguém se machuca, Dona Teresa completou, sua voz ainda firme apesar do cansaço. Disseram que ele é de interesse federal. Doutora Clarice empalideceu. Eles chegaram mais rápido do que eu temia. Entrem rápido, tranquem a porta. Elas entraram, trazendo a caixa com os filhotes. Doutora Clarice fechou todas as cortinas e trancou as portas antes de se virar para elas. Vocês não podem ficar aqui por muito tempo. Se rastrearam vocês até a fazenda, logo vão checar todos os lugares que conhecem na cidade. Mas o que a gente faz? Mariana perguntou, sua voz quebrando. Não podemos fugir para sempre. A veterinária respirou fundo, pensando rapidamente. Há um lugar, uma reserva ambiental nas montanhas, administrada por um amigo meu, o biólogo Joaquim Silva. Ele é discreto e não tem ligações com o governo federal. Vocês podem ficar lá alguns dias enquanto eu tento descobrir exatamente o que está acontecendo. Ela pegou um papel e rabiscou um endereço e número de telefone. Mas precisam sair agora, antes que amanheça. E levem estradas secundárias, evitem a rodovia principal. Enquanto Dona Teresa estudava o mapa que doutora Clarice havia desenhado, Mariana se ajoelhou ao lado de Ébano, limpando cuidadosamente os cortes superficiais que ele sofrera com o vidro. O filhote suportou o tratamento em silêncio, seus olhos dourados fixos no rosto dela. "Por que você fez aquilo?" ela sussurrou. "Você se jogou no vidro para nos proteger. Como sabia o que fazer?" Ébano inclinou a cabeça naquele gesto característico, e Mariana teve a sensação clara de que, se ele pudesse falar, teria muito a dizer. Doutora Clarice se aproximou, observando o filhote com uma mistura de admiração e preocupação. "Mariana, eu preciso que você entenda uma coisa. O que quer que tenham feito com esse cachorro, ele não age por instinto normal. Aquilo ali, ela apontou para a janela quebrada da caminhonete, foi um ato calculado. Ele avaliou a ameaça e agiu de forma estratégica. Isso não é comportamento canino comum, mesmo para raças inteligentes. Então o que eu faço? Como protejo ele se ele é tão diferente? Você o trata exatamente como está tratando, com amor e respeito, porque se tem uma coisa que esses cientistas não podem ter dado a ele, é isso, e talvez seja a única coisa que realmente importa." 20 minutos depois, elas estavam de volta à caminhonete, agora com o mapa detalhado, garrafas de água, alguns mantimentos que doutora Clarice insistiu que levassem e um telefone celular velho que funcionava apenas para ligações de emergência. "Vão pela estrada do Pinheiro." Doutora Clarice instruiu através da janela. "Ela é mais longa, mas menos vigiada. E quando chegarem lá, liguem para mim desse número. Não usem seus celulares pessoais." Elas partiram na escuridão antes do amanhecer, a chuva finalmente cedendo a uma garoa fina. A estrada do Pinheiro era estreita e sinuosa, subindo pelas montanhas cobertas de mata atlântica. Poucos carros passavam ali, principalmente caminhões de carga e moradores locais. Durante as primeiras horas, Mariana se virava constantemente para verificar se estavam sendo seguidas, mas a estrada permaneceu vazia atrás delas. Os filhotes, incluindo Ébano, finalmente se acalmaram e dormiram, exaustos pela noite traumática. Só quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e dourado, Mariana permitiu-se relaxar um pouco. "Vó", ela disse suavemente, "desculpa por ter te colocado nisso." Dona Teresa estendeu a mão e apertou a da neta. "Menina, quando você trouxe aqueles filhotes para casa, eu sabia que podia dar trabalho, mas nunca imaginei isso."
Ela sorriu cansada. Mesmo assim, não me arrependo. Você fez a coisa certa. Ninguém deveria fazer experiências com criaturas inocentes. Mas e se eles nunca pararem de procurar? E se a gente tiver que fugir pelo resto da vida? Dona Teresa ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na estrada. Então, a gente luta, do jeito que sempre lutamos. Sua mãe me ensinou que algumas batalhas valem cada sacrifício, e proteger os indefesos é sempre uma delas. Mariana sentiu lágrimas quentes deslizarem por seu rosto. Ela olhou para trás, para Ébano dormindo pacificamente com seus irmãos, sua respiração calma e regular. Não parecia um experimento ou uma arma, parecia apenas um filhote que merecia viver. Chegaram à reserva ambiental no meio da manhã. Era um lugar deslumbrante, cercado por montanhas verdes e cachoeiras distantes. Uma placa discreta indicava: Reserva Ecológica Serra Verde, pesquisa privada. A porteira estava aberta, e elas dirigiram por uma trilha de terra até encontrarem uma casa de madeira simples, mas acolhedora. Um homem magro de cabelos grisalhos e óculos redondos saiu ao ouvir o barulho do motor. Seu rosto se iluminou com reconhecimento quando viu a caminhonete. Você deve ser Dona Teresa, ele disse com um sorriso gentil. Clarice me ligou. Bem-vindas, sou Joaquim. Ele as ajudou a descarregar, seus olhos se arregalando quando viu os filhotes. Então, esses são os pequenos que causaram tanto alvoroço? Murmurou, observando especialmente Ébano. Posso examinar eles? Durante a tarde, enquanto Dona Teresa descansava e os outros filhotes exploravam o terreno seguro ao redor da casa, Joaquim conversou longamente com Mariana sobre Ébano. Ele fez diversos testes simples de cognição, escondendo objetos e observando como o filhote os encontrava, apresentando quebra-cabeças básicos, verificando suas reações a estímulos diferentes. Os resultados eram impressionantes. Esse cachorro resolve problemas ao nível de uma criança de 4 ou 5 anos, Joaquim concluiu, incrédulo. Ele não apenas aprende rápido, ele antecipa. Olha, vê isso? Ele havia colocado um biscoito dentro de uma caixa trancada com um trinco simples. Os outros filhotes haviam tentado arranhar e morder a caixa. Ébano simplesmente observou por um momento, então usou o focinho para empurrar o trinco para o lado, abrindo a caixa. Isso requer compreensão de mecânica básica e planejamento sequencial, Joaquim explicou. Mariana, Clarice estava certa. Esse animal foi geneticamente modificado de alguma forma. Provavelmente ao nível embrionário, alterando genes responsáveis pelo desenvolvimento cerebral. Mas por quê? Pra quê? Ela perguntou, acariciando Ébano que havia voltado para seu lado após conseguir o biscoito. Militarmente, cães assim poderiam ser usados em missões impossíveis para humanos, busca e resgate em situações complexas, detecção de ameaças, até mesmo operações de espionagem. Um animal que pode pensar estrategicamente, mas que não questiona ordens, seria o soldado perfeito. Mariana apertou Ébano contra si. Mas ele questiona, ele escolhe, ele me salvou não porque foi programado, mas porque quis. Joaquim assentiu pensativamente. Isso é o mais fascinante e provavelmente o que deu errado no projeto deles. Aumentar a inteligência também aumenta a consciência, a capacidade de escolha moral. Eles criaram algo que transcendeu sua programação. Durante os dias seguintes na reserva, Mariana observou Ébano interagir não apenas com ela, mas com o ambiente. Ele aprendeu a abrir portas observando uma vez. Compreendia comandos complexos em português. Uma vez, quando Mariana estava triste pensando em sua casa abandonada, ele trouxe-lhe seu brinquedo favorito e colocou no colo dela, um gesto claro de consolo. À noite, enquanto todos dormiam, Mariana muitas vezes acordava e o encontrava sentado na janela, observando as estrelas. Ela se perguntava o que passava por aquela mente extraordinária. Ele sonhava? Se sentia diferente dos outros cachorros? Sentia falta de algo que nunca conheceu? Uma semana depois, doutora Clarice ligou com notícias. Consegui informações. Sua voz estava tensa pelo telefone. O projeto chama-se Operação Guardião.
Foi iniciado secretamente há 3 anos por uma divisão militar em parceria com uma empresa de biotecnologia chamada GenTech Solutions. O objetivo era criar cães com inteligência amplificada para missões especiais. Mas algo deu errado? Mariana perguntou. Muito errado. Dos 50 filhotes iniciais, apenas 6 sobreviveram às modificações genéticas. E desses 6, quando começaram os testes comportamentais mais rigorosos, os filhotes começaram a mostrar sinais de estresse extremo, alguns até morreram. Um dos cientistas do projeto, uma mulher chamada doutora Helena Moreira, não aguentou ver aquilo. Ela roubou os 6 sobreviventes e os soltou em diferentes locais rurais, esperando que fossem adotados por pessoas que os tratariam como animais normais. Ela foi a que deixou eles no nosso galpão, Mariana concluiu. Sim, mas a GenTech e os militares querem eles de volta. Não apenas pelo investimento financeiro de milhões, mas porque não podem arriscar que essas criaturas caiam em mãos erradas. Ou pior, que o público descubra sobre o projeto. E a doutora Helena, o que aconteceu com ela? Houve uma pausa. Ela desapareceu. Há 2 semanas ninguém tem notícias dela. Mariana sentiu um frio na espinha. Eles fizeram algo com ela? Não sei, mas Mariana, ouça, essa gente não vai parar. Eles têm recursos, conexões, poder. Vocês não podem se esconder para sempre. Então, o que eu faço? Entrego o ébano para eles fazerem mais experiências? Deixo ele morrer num laboratório? Não, doutora Clarice disse firmemente. Você torna a história pública. É a única proteção real que vocês têm. Mariana piscou confusa. Pública? Como? Conte para a imprensa, mostre o ébano, explique o que fizeram. Uma vez que a história estiver exposta, eles não poderão simplesmente fazer vocês desaparecerem, sem levantar suspeitas. A opinião pública será sua proteção. Mas antes que pudessem discutir mais, Joaquim entrou correndo na sala, sua expressão alarmada. Mariana, desligue! Tem helicóptero se aproximando! O sangue dela gelou. Pela janela, podia ver 3 pontos negros no céu distante, crescendo rapidamente. Eles nos encontraram, ela sussurrou. Dona Teresa apareceu, carregando uma mochila. Peguei os filhotes, temos que ir, agora! Joaquim apontou para os fundos da propriedade. Há uma trilha que leva mais fundo na mata. Vocês podem chegar a uma vila de pescadores do outro lado da montanha. Leva umas 3 horas de caminhada. Eu vou ficar e ganhar tempo para vocês. Não, Mariana começou, mas ele cortou. Sim. Essas criaturas são uma descoberta científica extraordinária, mas mais importante, são vidas que merecem liberdade. Vão, protejam elas. O som dos helicópteros estava cada vez mais alto, as hélices cortando o ar com um rugido ameaçador. Mariana abraçou Joaquim rapidamente, pegou o ébano no colo e correu com Dona Teresa para a mata densa. A trilha era íngreme e traiçoeira, raízes expostas ameaçando fazê-las tropeçar a cada passo. Mariana carregava ébano enquanto Dona Teresa segurava a caixa com os outros 5 filhotes, que agora pesavam consideravelmente mais do que semanas atrás. O som dos helicópteros sobrevoando a área ecoava entre as árvores, assustando pássaros que voavam em revoada. Acha que eles vão machucar o Joaquim? Mariana perguntou entre ofegantes. Ele é civil, não podem simplesmente... Não sei, querida, mas ele sabia os riscos quando se ofereceu para ajudar. Elas caminharam por horas, o sol filtrado pela copa das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão da floresta. Mariana estava exausta, suas pernas ardendo e seus braços doendo de carregar ébano. Mas toda vez que pensava em desistir, olhava para aqueles olhos dourados confiantes e encontrava forças para continuar. Ébano, por sua vez, permanecia alerta mesmo nos braços dela, suas orelhas captando sons que ela não conseguia ouvir. Várias vezes ele rosnava baixinho, fazendo-as pausarem e se esconderem enquanto o som distante de vozes ou motores passava. Finalmente, quando o sol começava a se pôr, elas emergiram da mata numa pequena vila costeira. Eram apenas umas 20 casas coloridas espalhadas ao redor de uma praia de areia branca, barcos de pesca ancorados na água calma.
Dona Teresa se aproximou de uma senhora idosa que varria à frente de sua casa. Desculpe incomodar, estamos perdidas e precisamos de ajuda. A mulher, de pele escura enrugada pelo sol e cabelos brancos presos num coque, estudou-as com olhos perspicazes. Viu duas mulheres exaustas, sujas de lama e arranhões, carregando filhotes de cachorro. Perdidas ou fugindo? Ela perguntou diretamente. Mariana e Dona Teresa trocaram olhares. Havia algo na expressão daquela mulher que inspirava confiança. Fugindo, Mariana admitiu baixinho. A mulher assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Sou Dona Benedita. Entrem, rápido. Meu filho tem um barco. Podemos levá-las para outro lugar se precisar. Dentro da casa simples, mas limpa, Dona Benedita serviu-lhes água fresca e pão caseiro, enquanto seu filho, um pescador forte de uns 30 anos chamado Pedro, ouvia a história. Deixa eu ver se entendi, Pedro disse lentamente. O governo federal está caçando vocês por causa de cachorros geneticamente modificados? Soava absurdo quando colocado assim, mas Mariana acenou confirmando. Eu sei como soa, mas... Ébano escolheu aquele momento para fazer algo notável. Ele caminhou até a mesa, ficou nas patas traseiras e colocou as dianteiras sobre a superfície, pegando delicadamente um pedaço de pão com a boca e levando-o até Mariana, colocando-o em seu colo. O gesto era claramente intencional, cuidadoso, quase humano. Pedro e Dona Benedita ficaram boquiabertos. Isso não é normal, Pedro sussurrou. Não é, Mariana concordou, acariciando o ébano. Mas ele ainda é apenas um bebê que merece viver sem ser uma cobaia. Dona Benedita se benzeu. Que Deus nos proteja. Estão mexendo com as criações do Senhor de formas que não deviam. Ela se virou para o filho. Pedro, leva elas. Leva para aquela jornalista em Salvador, aquela que você conheceu no ano passado, a que faz reportagens sobre corrupção. Pedro assentiu. Fabiana Torres. Ela é brava, não tem medo de expor gente poderosa. Ele olhou para Mariana. Se vocês realmente querem proteção, precisam que essa história apareça na TV, nos jornais, em todo lugar. Aí fica difícil fazer qualquer coisa com vocês sem o país inteiro vendo. Naquela mesma noite, sob o manto de estrelas, Pedro levou Mariana, Dona Teresa e os filhotes em seu barco de pesca através da costa. A viagem levou toda a madrugada, o balanço das ondas e o cheiro de sal no ar criando uma atmosfera surreal. Ébano ficou na proa do barco, observando o mar infinito à frente, e Mariana não pôde deixar de pensar que ele parecia estar contemplando, questionando sua própria existência da forma que apenas seres conscientes fazem. Chegaram a Salvador quando o sol nascia, pintando o céu com tons de vermelho e laranja. A cidade já começava a despertar, o movimento de carros e pessoas contrastando com os dias de isolamento que haviam passado. Pedro as levou diretamente ao prédio onde Fabiana Torres mantinha seu escritório, um pequeno espaço no terceiro andar de um edifício antigo no centro histórico. Fabiana era uma mulher negra de 40 e poucos anos, cabelos crespos presos num afro volumoso, olhos espertos atrás de óculos de armação vermelha. Ela ouviu a história inteira sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Quando Mariana terminou, Fabiana se recostou na cadeira, estudando-as intensamente. Vocês têm provas? Ela perguntou. Do microchip, do projeto, qualquer coisa. Mariana balançou a cabeça. Só o que a doutora Clarice descobriu. E o ébano. Mostre ele. Mariana colocou o ébano sobre a mesa. O filhote, agora com quase 3 meses, mas ainda pequeno, olhou diretamente para Fabiana. A jornalista pegou uma caneta e a rolou na mesa. Ébano seguiu com os olhos, então cuidadosamente empurrou-a de volta para ela com o focinho. Fabiana ergueu as sobrancelhas. Ela então escreveu algo num papel e o virou para baixo. Senta, ela comandou. Ébano sentou. Deita. Ele deitou. Agora vira esse papel.
Por um segundo, Mariana pensou que talvez aquilo fosse pedir demais, mas Ébano se levantou, farejou o papel, então cuidadosamente usou a pata para virá-lo. No papel estava escrito: "Se você entende isso, late 2 vezes." Ébano olhou para o papel, então para Fabiana, e latiu 2 vezes. O silêncio que se seguiu foi profundo. "Meu Deus", Fabiana sussurrou, "ele lê, ou pelo menos reconhece padrões complexos de comunicação." Ela se levantou abruptamente. "Isso é enorme, enorme. Se eu expuser isso, vai ser a maior história da década. Mas vocês precisam entender, uma vez que isso sair, não tem volta. A vida de vocês vai mudar para sempre." Mariana olhou para Ébano, depois para sua avó, que assentiu encorajadoramente. "Já mudou", Mariana disse simplesmente. "Agora só queremos garantir que ele e seus irmãos possam viver essa vida mudada em paz." Fabiana sorriu, um sorriso feroz de alguém prestes a derrubar os poderosos. "Então, vamos sacudir esse país." Nas 48 horas seguintes, Fabiana trabalhou incansavelmente. Ela entrevistou Mariana e Dona Teresa em vídeo. Filmou Ébano realizando diversos testes de inteligência que deixaram sua pequena equipe de produção em choque. E, mais importante, conseguiu localizar a doutora Helena Moreira. A cientista estava escondida num convento no interior da Bahia, aterrorizada, mas disposta a testemunhar. Sua entrevista foi devastadora. "Nós criamos vida senciente", ela disse diante das câmeras, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Seres capazes de pensar, sentir, sofrer, de formas que talvez excedam nossa compreensão. E o que fizemos? Os tratamos como propriedade, como armas. Quando percebi que estávamos torturando consciências aprisionadas em corpos que não podiam expressar seu sofrimento em palavras, não consegui mais continuar." A reportagem foi ao ar numa quinta-feira à noite, no horário nobre. "Projeto Guardião. O segredo sombrio do governo" era o título que piscava na tela enquanto Fabiana narrava a história completa, mostrando documentos vazados, entrevistas e, principalmente, as filmagens de Ébano demonstrando capacidades cognitivas extraordinárias. O impacto foi instantâneo e explosivo. Em horas, a história estava em todos os portais de notícias, redes sociais, programas de TV. Hashtags como Justiça para Ébano e hashtag Projeto Guardião tornaram-se trending topics. Pessoas foram às ruas pedindo investigações. Organizações de direitos animais exigiram o fim de todas as pesquisas genéticas em animais sencientes. O governo federal, pego de surpresa, inicialmente tentou desmentir, chamando a reportagem de fake news sensacionalista. Mas quando a doutora Helena apresentou documentos internos com assinaturas de oficiais de alto escalão e a Genentech Solutions foi invadida por investigadores federais que encontraram laboratórios secretos, a negação se tornou impossível. Ministros renunciaram, a empresa foi fechada, processos criminais foram abertos. Mariana assistiu tudo do apartamento seguro que Fabiana havia providenciado para elas, Ébano dormindo pacificamente em seu colo. "Funcionou", Dona Teresa disse incrédula. "Nós realmente conseguimos." Mas a jornalista balançou a cabeça. "Ainda não acabou. Agora vem a parte difícil, decidir o que acontece com os cachorros." A questão se tornou um debate nacional. Cientistas éticos queriam estudar os filhotes para entender as modificações, mas de forma humanitária. Zoológicos ofereceram santuários especializados. Ativistas exigiam que fossem tratados como pessoas legalmente, com direitos garantidos. E Mariana? Ela só queria que Ébano fosse livre para ser o que era. Durante uma entrevista coletiva, quando perguntaram o que ela achava que deveria acontecer, Mariana respondeu com a voz firme: "Ébano não é um experimento que deu certo ou errado. Não é uma arma, nem uma curiosidade científica. Ele é um indivíduo consciente que fez escolhas, me protegeu, demonstrou compaixão e coragem. Se vamos tratá-lo de alguma forma, que seja com o respeito que qualquer ser pensante merece. Deixem ele viver, aprender e escolher seu próprio caminho, mesmo que esse caminho seja diferente do que conhecemos."
A resposta viralizou, sendo compartilhada milhões de vezes. A pressão pública se tornou insuportável. Finalmente, depois de meses de deliberações legais e científicas, foi alcançada uma decisão sem precedentes. Os 6 filhotes do Projeto Guardião seriam reconhecidos como seres sencientes sob tutela especial, uma nova categoria legal. Eles não eram propriedade de ninguém, mas também não eram totalmente autônomos devido à sua natureza híbrida. Mariana foi nomeada tutora oficial de Ébano, com a condição de que ele passasse por avaliações periódicas para garantir seu bem-estar. Os outros 5 filhotes foram colocados com famílias cuidadosamente selecionadas sob supervisão similar. E assim, 2 anos depois daquela tarde quente, quando ouviu latidos vindos do galpão, Mariana se encontrou de volta à fazenda reconstruída. O governo havia pagado compensações por tudo que sofreram. A propriedade estava melhor do que nunca. Ébano, agora um cão adulto impressionante, corria livremente pelos campos. Ele havia crescido forte e elegante, seus olhos dourados ainda tão inteligentes quanto sempre foram. Mas algo havia mudado nele também. Ele tinha encontrado paz. Enquanto sentia sua própria jornada e sua importância, Mariana observava Ébano interagir com os outros cães da fazenda. Agora havia muitos, resgatados de diversas situações. Ele os tratava com paciência, quase como um professor gentil. Quando filhotes chegavam assustados, era Ébano quem os acalmava. Quando algum animal ficava doente, ele ficava de guarda, alertando Mariana quando algo estava errado. Ele havia encontrado propósito: proteger os mais fracos, os esquecidos, os que não tinham voz. Uma tarde, enquanto Mariana estudava na varanda, ela havia voltado à escola e sonhava em ser veterinária. Ébano subiu e deitou a cabeça em seu colo. Ela acariciou seu pelo macio e ele a encarou com aquele olhar profundo. "Você sabe que te amo, né?" ela sussurrou. "Não importa como você nasceu ou por quê, você é meu melhor amigo." Ébano lambeu sua mão e naquele gesto simples, Mariana sentiu tudo que não podia ser dito em palavras. Gratidão, lealdade, afeto profundo. Ele não precisava falar para se comunicar. Seu amor era mais eloquente que qualquer discurso. Visitantes ocasionalmente vinham à fazenda, cientistas respeitosos que faziam perguntas, jornalistas que acompanhavam a história, crianças de escolas que aprendiam sobre ética científica através do caso de Ébano. Ele recebia todos com dignidade tranquila, permitindo observação, mas nunca aceitando ser tratado como espetáculo. Houve uma ocasião especialmente tocante, quando a doutora Helena, finalmente livre de processos criminais devido ao seu testemunho colaborativo, pediu para visitar. Ela chegou tímida, carregando o peso da culpa por tudo que havia feito. Quando viu Ébano, caiu de joelhos e chorou. "Eu sinto muito", ela sussurrou, "por tudo. Vocês mereciam nascer livres, não em laboratório. Mereciam mães verdadeiras, não incubadoras. Ébano se aproximou lentamente. Por um momento, Mariana temeu que ele pudesse reagir mal, talvez reconhecendo a mulher de seu passado traumático. Mas então ele fez algo extraordinário. Ele colocou a cabeça no ombro da cientista, um gesto claro de perdão. A doutora Helena abraçou o cachorro, soluçando, e Mariana viu algo se curar naquele momento. O perdão de um ser que tinha todo o direito de guardar rancor, mas escolheu compaixão. Era a prova definitiva de que Ébano não era apenas inteligente, ele era sábio. Os anos passaram. Ébano envelheceu com graça, seus pelos gradualmente ganhando fios brancos ao redor do focinho. Mariana cresceu, formou-se, abriu sua própria clínica veterinária especializada em casos complexos. Dona Teresa, agora com 80 anos, ainda comandava a fazenda com mão firme, cercada de netos. Mariana havia se casado e tinha 2 filhos que cresceram chamando Ébano de tio. O legado do Projeto Guardião se transformou. Novas leis foram criadas protegendo animais de experimentação não ética. A bioética tornou-se disciplina obrigatória em todas as faculdades de ciências.
E mais importante, a história de um filhote abandonado que mudou um país inspirou uma geração inteira a tratar todas as criaturas com maior respeito e compaixão. Uma noite, já idoso, Ébano deitou-se ao lado da lareira, sua respiração mais lenta, mas ainda forte. Mariana, agora uma mulher de 30 anos, sentou-se ao seu lado, passando os dedos por seu pelo grisalho. "Você teve uma boa vida?" ela perguntou suavemente. "Apesar de tudo, foi feliz?" Ébano a encarou com aqueles olhos dourados, agora um pouco nublados pela idade, mas ainda brilhando com aquela inteligência inconfundível. Então, lentamente, ele colocou a pata sobre a mão dela e fechou os olhos, um suspiro profundo de contentamento escapando de seu peito. Era tudo o que ela precisava saber. Ébano viveu até os 15 anos, uma idade respeitável para sua raça, especialmente considerando as modificações genéticas que os cientistas temiam pudessem encurtar sua vida. Quando ele finalmente partiu, foi pacificamente, dormindo ao sol em seu lugar favorito no pasto, cercado por todos que amava. Seu funeral foi extraordinário. Centenas de pessoas vieram prestar homenagens, algumas que o conheceram pessoalmente, outras que apenas foram tocadas por sua história. Crianças deixaram desenhos e flores, cientistas depositaram trabalhos acadêmicos inspirados por ele. Ativistas agradeceram sua existência por ter mudado leis. Mariana, com lágrimas escorrendo livremente, ergueu-se para falar. "Quando encontrei Ébano naquele galpão, eu era apenas uma menina tentando ajudar o que pensava ser um cachorro comum. Mas ele me ensinou que não existe isso, não há vida comum ou extraordinária. Há apenas vida, preciosa e única em todas as suas formas." Ébano não pediu para nascer diferente, para carregar o peso de ser algo entre dois mundos. Mas quando lhe foi dada essa existência complicada, ele escolheu amor, proteção, perdão. Ele escolheu ser melhor do que aqueles que o criaram imaginavam possível. E nisso, ele não foi apenas um cachorro extraordinário. Ele foi um exemplo para todos nós sobre como viver com dignidade, independente das circunstâncias do nosso nascimento. Descanse em paz, meu amigo. Você mudou o mundo simplesmente sendo quem era. Antes de encerrarmos, quero te convidar de coração a se juntar à nossa comunidade. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Mas mais que isso, compartilhe nos comentários. Você já teve um animal que mudou sua vida? Um encontro inesperado que transformou tudo o que você pensava saber sobre lealdade, inteligência ou amor? Conte sua história pra gente. Esta comunidade é construída por pessoas que entendem que cada vida, por menor ou diferente que seja, tem valor imenso. E se essa história te ensinou algo, o que foi? Foi sobre coragem? Sobre defender os indefesos mesmo quando o mundo inteiro parece contra você? Sobre perdão? Deixe sua reflexão nos comentários, porque suas palavras podem inspirar alguém hoje, da mesma forma que a história de Mariana e Ébano inspirou milhares. Não esqueça de compartilhar este vídeo com aquela pessoa que ama animais, que acredita em justiça ou que simplesmente precisa ser lembrada de que um único ato de bondade pode mudar o rumo de tudo. Juntos fazemos a diferença. Obrigado por estar aqui, por se importar e por fazer parte dessa jornada conosco. Anos depois da partida de Ébano, sua história continuava viva de formas que ninguém poderia ter previsto. A fazenda de Mariana tornou-se um santuário reconhecido nacionalmente, recebendo animais com necessidades especiais, traumas ou simplesmente aqueles considerados inadotáveis por abrigos convencionais. Cada um encontrava ali não apenas um lar, mas uma segunda chance de viver com dignidade. O nome do santuário? Refúgio Ébano, em homenagem ao cachorro que iniciou tudo. Uma estátua em bronze dele foi erguida na entrada, não em pose heróica ou imponente, mas simplesmente deitado tranquilamente, como costumava fazer quando vigiava a propriedade. Aos pés da estátua, uma placa com as palavras que Mariana dissera em seu funeral. Ele escolheu ser melhor do que imaginavam possível.
Os filhos de Mariana, Sofia, de 12 anos, e Miguel, de 9, cresceram ouvindo histórias sobre o tio Ébano. Para eles, não era apenas uma lenda familiar, mas uma lição viva sobre empatia e justiça. Sofia, especialmente, mostrava a mesma conexão profunda com animais que sua mãe tinha. Ela passava horas no santuário, conversando com cada criatura como se elas entendessem cada palavra. E talvez entendessem à sua maneira. Um dia de outono, 5 anos após a morte de Ébano, algo inesperado aconteceu. Mariana estava no consultório da clínica veterinária quando recebeu uma ligação urgente. Era de um abrigo na capital, a mais de 300 quilômetros de distância. Doutora Mariana, meu nome é Cláudia, coordeno o abrigo municipal aqui de São Paulo. Isso vai parecer estranho, mas temos uma situação incomum. Resgatamos um cachorro das ruas ontem, um pastor alemão jovem, e ele age exatamente como você descreveu Ébano em suas entrevistas, assustadoramente similar. O coração de Mariana acelerou. Como assim? Ele resolve quebra-cabeças complexos, responde a comandos que nunca foram ensinados a ele e, juro por Deus, parece que entende português perfeitamente. Quando mostrei a ele uma foto de Ébano que estava num jornal velho aqui, ele reagiu, ficou olhando fixamente, depois começou a choraminhar e arranhar a foto suavemente, como se reconhecesse. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vocês verificaram se ele tem microchip? Houve uma pausa. Sim, e é criptografado, exatamente como você descreveu em entrevistas sobre o Projeto Guardião. Por isso liguei. Achei que você deveria saber. 3 horas depois, Mariana estava na estrada com Sofia, que insistiu em acompanhá-la. Durante toda a viagem, conversaram sobre o que aquilo poderia significar. Mãe, você acha que é um dos irmãos de Ébano? Sofia perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade. Não sei, filha. Os 6 filhotes do projeto original foram todos rastreados. Todos tiveram tutores, todos viveram vidas documentadas. A menos que houvesse mais, Sofia completou, com uma maturidade além de seus 12 anos. Que eles tenham mentido sobre quantos sobreviveram. Mariana assentiu lentamente. A possibilidade era perturbadora, mas não impossível. Afinal, o governo havia mentido sobre a existência do projeto inteiro. Por que não mentiriam sobre o número de sobreviventes? Quando chegaram ao abrigo, Cláudia as recebeu pessoalmente. Uma mulher jovem com olhos cansados que claramente amava seu trabalho, apesar das dificuldades. Ele está no canil especial que reservamos para casos complicados. Avisei a equipe para não se aproximar muito até você chegar. Elas as guiou por corredores cheios de latidos e miados até uma área mais isolada. Lá, num canil espaçoso com cama confortável e brinquedos, estava ele. Era um pastor alemão de cerca de 3 anos, pelagem escura com manchas marrom-douradas, porte médio. Mas eram os olhos que fizeram Mariana perder o fôlego. Dourados, idênticos aos de Ébano, inteligentes, conscientes, profundamente tristes. Quando o cachorro a viu, levantou-se imediatamente. Seu corpo ficou tenso, não com agressividade, mas com atenção total. Ele a estudou por longos segundos, então virou-se para Sofia. Seu comportamento mudou instantaneamente. A tensão se dissolveu, substituída por algo que parecia reconhecimento ou talvez esperança. Posso entrar? Mariana perguntou a Cláudia, que acenou afirmativamente, mas nervosamente. Mariana abriu a porta do canil devagar. O cachorro não avançou, apenas permaneceu onde estava, observando. Sofia, com a coragem natural das crianças, estendeu a mão. Oi, lindo, não precisa ter medo da gente. O cachorro se aproximou cautelosamente, farejou a mão de Sofia, depois a de Mariana. Então, para surpresa de todos, sentou-se e ergueu a pata direita, oferecendo-a como um cumprimento educado. Meu Deus! Cláudia sussurrou. Nunca ensinamos isso a ele. Mariana apertou delicadamente a pata oferecida.
Qual é seu nome, garoto? O cachorro inclinou a cabeça, aquele gesto tão característico de Ébano, que fez lágrimas brotarem nos olhos de Mariana. Ele então caminhou até um canto do canil onde havia uma tigela de água, com seu nome temporário escrito na lateral, Thor. Ele tocou a tigela com o focinho, depois olhou para Mariana e balançou a cabeça negativamente. O gesto era inequívoco. Não, esse não era seu nome. Sofia arregalou os olhos. Mãe, ele entendeu sua pergunta e disse que esse não é o nome dele. Mariana se ajoelhou na altura do cachorro. Você é do Projeto Guardião, não é? Ela falou lentamente, claramente. Você foi feito no mesmo lugar que o Ébano. O cachorro a encarou intensamente, então inclinou a cabeça para frente, um aceno claro. O silêncio que se seguiu era denso com implicações assustadoras. Se havia mais um, poderiam haver outros. Quantos? Onde estavam? Vivendo em que condições? Você está sozinho? Mariana perguntou, sua voz tremendo. Ou tem mais como você? O cachorro olhou para longe, para a janela do canil que dava para o céu aberto. Então ele ergueu a pata e, deliberadamente, riscou o chão de concreto 3 vezes. 3, Sofia sussurrou. Ele está dizendo que tem mais 3. Cláudia havia ficado pálida. Isso não é possível. Cachorros não fazem isso. Não comunicam números abstratos. Estes fazem. Mariana disse suavemente, porque foram criados para serem mais que cachorros. E agora precisamos encontrar os outros 3 antes que seja tarde demais. Ela olhou nos olhos dourados do animal à sua frente. Você quer vir conosco? Ajudar a encontrar sua família? A resposta veio na forma de um latido único, alto e claro. Sim. Naquela noite, o cachorro, que ainda não tinha nome próprio, viajou com Mariana e Sofia de volta para a fazenda. Durante todo o caminho, ele permaneceu alerta na janela, observando cada quilômetro como se memorizasse o caminho. Quando finalmente chegaram ao refúgio Ébano, algo mágico aconteceu. O cachorro saiu do carro e parou, farejando o ar. Seus olhos se arregalaram e ele começou a caminhar lentamente pelo terreno como se seguindo um rastro invisível. Ele passou pelo celeiro, pelos pastos, pelos canis com outros animais, até chegar à estátua de bronze de Ébano. Lá, parou. Olhou para a estátua por longos minutos, então se deitou aos pés dela, colocando a cabeça sobre as patas. Um som baixo, quase como um lamento, saiu de sua garganta. Não era um ganido de medo ou dor física. Era o som de alguém enlutado, de alguém que reconhecia uma perda. Você o conhecia, Mariana sussurrou, ajoelhando-se ao lado dele. Eram irmãos, não eram? Não apenas do projeto, mas de verdade. Vocês cresceram juntos naquele laboratório antes da doutora Helena libertar vocês. O cachorro virou a cabeça e a encarou, e naquele olhar, Mariana viu confirmação. Viu também solidão profunda, anos de separação forçada, perda de conexão com os únicos seres no mundo que poderiam realmente entendê-lo. Não precisa ficar sozinho nunca mais, ela prometeu, acariciando seu pelo. Vamos encontrar os outros e vamos garantir que vocês tenham a vida que merecem, juntos. O cachorro fechou os olhos e, pela primeira vez desde que fora encontrado nas ruas, relaxou completamente. Ele havia encontrado casa, não apenas um abrigo, mas um lar onde era compreendido, onde sua natureza única não era temida ou explorada, mas aceita e celebrada. Sofia se sentou do outro lado dele. Precisa de um nome de verdade, algo que signifique alguma coisa. Mariana pensou por um momento, observando o cachorro deitado entre ela e sua filha, sob a estátua de seu irmão perdido. Que tal guardião? É o que ele é, no fundo, o que todos eles são. Não armas ou experimentos, mas guardiões, daqueles que amam, daqueles que não têm voz, da bondade num mundo que às vezes esquece dela.
O cachorro abriu os olhos e olhou para ela. Então, pela primeira vez, sua cauda abanou, lentamente, mas definitivamente. A aprovação. Guardião, então, Sofia sorriu, abraçando o cachorro que já começava a sentir como parte da família. Bem-vindo para casa, guardião. E assim começava um novo capítulo. A busca pelos 3 irmãos restantes seria longa e cheia de desafios. Haveria revelações sobre o verdadeiro alcance do projeto Guardião, sobre quantas vidas foram experimentadas e descartadas, sobre os segredos que ainda permaneciam enterrados em laboratórios secretos. Mas Mariana, agora com o Guardião ao seu lado e a memória de Ébano guiando-a, estava pronta. Porque algumas batalhas não são escolhidas, elas são inevitáveis quando você decide que há coisas mais importantes que sua própria segurança. Coisas como justiça, compaixão e o direito fundamental de toda criatura consciente viver livre. A estátua de bronze de ébano brilhava suavemente sob o luar, suas feições serenas e pacíficas. E se estátuas pudessem sorrir, certamente a dele estaria sorrindo agora. Sua jornada havia terminado, mas o legado continuava. Através de sua irmã humana, Mariana, através de Guardião e dos irmãos ainda perdidos, através de cada vida tocada por sua história. Porque no final não importava se alguém nascer em laboratório ou numa fazenda, se tinha genes modificados ou naturais, se era humano ou animal. O que importava eram as escolhas feitas, o amor compartilhado e a coragem de defender o que era certo, mesmo quando o mundo inteiro dizia que estava errado. E essa lição, plantada por uma menina negra de 11 anos, que simplesmente decidiu cuidar de filhotes abandonados num galpão, continuaria florescendo por gerações. Uma prova de que mudança verdadeira começa não com grandes gestos ou poder imenso, mas com pequenos atos de bondade que se recusam a ser apagados. A noite envolveu a fazenda em seu manto escuro, estrelas pontilhando o céu como promessas de esperança. E na varanda da casa, Mariana, Sofia, Dona Teresa e Guardião sentaram-se juntos. Uma família unida não por sangue necessariamente, mas por algo mais forte, escolha, amor e compromisso inabalável uns com os outros. O amanhã traria novos desafios. Mas hoje, neste momento, havia paz. E às vezes, em tempos difíceis, é tudo o que precisamos para encontrar força de continuar.